porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir em Provérbios de número 3. Provérbios de número 3. Nós vamos meditar nessa noite em alguns versos desse Provérbios, que nos falará sobre, e nos fala sobre obediência, nos fala sobre amor, nos fala sobre confiança, nos fala sobre temor a Deus. Provérbios 3, versos de 1 a 8, está escrito: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. E isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Que o Senhor Deus aplique sobre você a sua palavra, e eu peço, Senhor, que também utilize de mim nessa noite, para que a tua palavra seja pregada de forma íntegra, sem nenhuma mistura, sem nada que saia de mim, mas do teu Espírito Santo. É assim que nós oramos no nome santo e eterno de Jesus. Meus irmãos, ao meditar sobre esses versos de Provérbios, ele fala muito sobre tantas coisas que necessitamos justamente nos dias de hoje. Temos percebido que temos tido assim tantas coisas, que nos ocupam ao ponto de desviar nossa atenção em relação à palavra do Senhor e ao próprio Deus. Interessante que o autor que escreveu esse provérbio foi Salomão. Quando nós lemos em 1 Reis, capítulo de número 3, dos versos de 1 até 12, nós vamos ver um diálogo que ele tem com Deus. Salomão agora é rei sobre Israel, ele substitui o seu pai no reinado. Salomão, então, antes de tudo, ele pede ao Senhor algo totalmente sábio. Ele já foi sábio antes de receber sabedoria divina. Interessante que a Bíblia nos fala que Salomão amava o Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que ele andava também nos preceitos do seu pai Davi. Em Reis ele vai relatar que em um certo momento ele está diante do Senhor e faz um pedido a Deus. O Senhor então pergunta a Salomão: o que você quer, meu filho? E logo pois, qual foi o pedido de Salomão? O que os irmãos... Sabedoria. Diante disso, o Senhor olha para ele e fala: olha, muito bem, porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu poder, eu lhe darei sabedoria para governar, lhe darei sabedoria para você ser um rei, lhe darei sabedoria. A Bíblia fala em Reis que o coração então de Salomão se torna um coração sábio, um coração inteligente, um coração instruído, um coração perceptível a tudo. Havia, meus irmãos, algo tremendo em Salomão. Ele conhecia e tinha uma grande facilidade de absorver conhecimento e aplicar o conhecimento. Ele tinha, a partir da sabedoria divina, a capacidade de entender todo tipo de disciplina, engenharia, matemática, a capacidade também de, humanamente falando, de resolver conflitos difíceis. Havia uma sabedoria tal em Salomão, que essa sabedoria não apenas ficou em Jerusalém, como a sabedoria dele é espalhada para lugares longínquos. Pessoas se achegavam até ele para conhecê-lo e saber como ele era sábio. Ou seja, o que Deus realmente de fato deu a ele
foi uma capacidade indescritível em relação à sabedoria, mas nós não podemos esquecer que mesmo ele possuindo a sabedoria divina, não deixou de ser um homem falho, pecador, limitado e carente de Deus. Diante de tanta sabedoria, nós percebemos também conselhos sábios aqui nessa escrita de Salomão em relação a Provérbios. Nós vamos aprender 4 coisas interessantes aqui neste provérbio. Primeiro, nós vamos aprender sobre a obediência. Depois, nós vamos aprender sobre amor e fidelidade a Deus. Nós vamos aprender sobre a confiança que devemos ter no Senhor Deus. Nós vamos aprender também sobre o temor e a vida piedosa que devemos ter diante do nosso Deus. Observem versos 1 e verso 2. O que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever esses versos, ele diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. A primeira instrução que Salomão dá é justamente isso: guardar que preceitos e que ensinos. Salomão, meus irmãos, ao dizer isso, ele não está apenas dizendo às pessoas: olha, guardem os meus ensinos. Ele está atribuindo esses ensinos a Deus, a qual o deu conhecimento, e também o qual ele recebe do seu Pai em relação a Deus. Ele fala que nós não devemos esquecer os ensinos e os preceitos do Senhor. Lembram que em 1 Reis, que eu disse aqui, que ao pedir sabedoria a Deus, uma das causas porque Deus também concede a ele sabedoria, é porque ele guardou todo o ensinamento do seu Pai. Em relação a quê? Somente a vida? Não, principalmente em relação ao Deus que o criou. Diante disso, o que nesses dias precisamos guardar nos nossos corações? Todos os mandamentos de Deus. Não estou desprezando nenhum ensino que adquirimos em faculdade, no colégio, não. Eles são necessários e importantes. Contudo, somente a palavra de Deus tem um poder de nos trazer o ensino ao ponto de alimentar a alma, o intelecto. Somente a palavra de Deus tem um poder de não apenas mexer com a nossa cabeça, como também mudar a nossa alma. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de se discernir, como está escrito nas Escrituras, pensamentos. Ela é capaz de fazer o ser humano a conversar com alguém, ou ver as situações, ter a capacidade de discernir se aquilo verdadeiramente é de Deus, se é do homem, ou se é de Satanás, porque a partir do conhecimento da palavra, é gerada em nós essa sabedoria, volto a dizer, capaz de nos trazer discernimento do que está acontecendo. A humanidade, ela tem se perdido, como diz as Escrituras, que o povo de Deus principalmente, ele está ficando corrompido, porque lhe falta o quê? Conhecimento da palavra. Então, os ensinos de Salomão, ao dizer, não esqueça os meus ensinos, ele está falando que essa obediência à palavra do Senhor gerará durabilidade na vida. Observa o que vai estar justamente escrito no verso de número 2. Por que nós não devemos esquecer a palavra? Ou seja, nós não podemos deixar de aplicá-la em nosso coração, de ela ser obedecida nos dias e dias. Porque a palavra do Senhor, ela não pode ser abandonada. Porque além da palavra do Senhor nos trazer capacidades, como nós mencionamos anteriormente aqui, capacidade de discernimento, de entendimento, de conhecimento de Deus, porque ninguém pode conhecer a Deus, a não ser através da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, a nós homens pecadores. Por isso, muitos estão tentando substituir a palavra por experiências. Não quero dizer que as experiências que temos com Deus, elas não sejam de Deus, mas todas as experiências reais sobre Deus, elas condizem com as santas Escrituras e não contrariam as Escrituras sagradas.
O que está acontecendo nos dias de hoje, por isso que temos crentes fracos, pessoas perturbadas, pessoas totalmente angustiadas, sem saber o que fazer, porque buscam experiências que não são de Deus, parecem ser de Deus, mas não são. Volto a dizer, muitos procuram experiências que parecem ser de Deus, mas contrariam a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai agir e contrariar aquilo que Ele inspirou. O Espírito Santo nunca vai nos trazer situações que vão contrariar aquilo que Ele nos deixou a respeito de Deus, do Filho e de si mesmo. O Espírito Santo, quando trouxe o esclarecimento, a revelação da palavra, que inspirou os homens a escrever todas essas palavras, como estamos lendo em relação a Salomão, que mesmo que ele seja o autor que escreveu, mas o Espírito o iluminou, o inspirou a escrever, nunca fará nada para sabotar-se. Percebam que não apenas isso, mas a obediência à palavra, o entendimento da palavra, a palavra que ela deve estar guardada no coração, como diz aí o verso de número 1. O que ela vai provocar no nosso cotidiano? Ela afeta a nossa vida. Ela afeta o nosso tempo de vivência. Ela afeta, meus irmãos, a nossa vida como humanos. Olha só o que está escrito no verso de número 2. Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão o quê? Anos de angústia, de perturbação, anos de quê? Paz, anos de vida e paz. Muito se fala sobre paz, se fala sobre paz na Ucrânia, se fala sobre paz na Rússia, se fala sobre paz, meus irmãos, em Israel, se fala sobre paz lá na Palestina, se fala sobre paz no Brasil. Uma das frases que quase são as modelos obrigadas a falar quando perguntam qual é o desejo? Paz no mundo. Não é assim? Qual é a fala de muitos? Paz no mundo. Mas a palavra do Senhor é quem nos mostra quem é a verdadeira paz. Percebam uma coisa: se você quer viver de uma vida de dias, de anos, de décadas, assim como nós temos aqui uma caçulinha da igreja, 90 e quanto? Só isso. Essa senhorinha aqui, meus irmãos, tem 96 anos. 96. Sabe o nome completo? Vai fazer 95, né? Tem 95, vai fazer 96, né? Ela sabe o nome dela completo. Tem dia que ela vem sozinha para a igreja, vai para o centro da cidade, aí pergunta: qual é o segredo? Qual é o segredo, meu irmão? O óleo santo de Jesus, né? Eu também quero. Porque é isso que a palavra provoca. A ciência tenta construir substâncias, remédios, vitaminas, formas. As cirurgias plásticas estão aí tentando trazer rejuvenescimento. Ela pode rejuvenescer por algum período a pele, mas ela não pode mudar o curso biológico da sua vida. Procedimentos, academia, que é maravilhoso, vá para a academia em nome de Jesus, faça exercício, corra. Mas isso tudo colabora para uma qualidade melhor de vida, mas não pode mudar, não pode de forma nenhuma alterar. O tempo passa, a velhice chega. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Que sim, meus irmãos, volto a dizer, é muito bom, faça academia, coma bem, no sentido de comer certo. Procure métodos
para você ficar melhor. Mas o que realmente vai gerar em nós rejuvenescimento, uma qualidade de vida longínqua, de paz, é quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meditamos a palavra do Senhor, aplicando-a em nosso coração, nos dará uma vida, e uma vida de paz, porque meditaremos nela, obedeceremos a ela, e em tudo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, nos dará paz nos dias de caos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a palavra do Senhor traz bênçãos duradouras sobre nós. Outra coisa que Salomão vai nos ensinar nesse texto, vai nos ensinar sobre a importância de amar e ser fiel ao Senhor Deus, de uma forma em que essas marcas estejam evidenciadas na nossa vida. Olha só, versos 3 e 4 de Provérbios 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você, amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Perceba, meus irmãos, que ele faz um pedido: não deixe ir embora a fidelidade, o amor, a bondade, que isso não abandone vocês. É muito evidente que estamos tentando fugir das pessoas, estamos tentando fugir dos problemas, muitas vezes, estamos tentando fugir das adversidades. Mas, meus irmãos, Salomão, ele não pede que essas coisas sejam tiradas da sua vida, porque até mesmo porque tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo aqueles que são chamados. Mas perceba uma coisa: não abandone a bondade e a fidelidade. A Bíblia nos fala em Mateus 24, que nos últimos dias, o que aumentaria? A iniquidade. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que nos últimos dias aumentaria a iniquidade, Ele não está falando que é a ciência ou a tecnologia que traria o esfriamento. Ele está dizendo que a iniquidade é que traz o esfriamento. Apesar que a tecnologia sendo usada de forma maldosa, com interesses escusos, ele pode contribuir, a tecnologia, para o aumento da iniquidade. De que forma? Gerando notícias que não são verdadeiras. Nós vemos aí a inteligência artificial. Você chega, pega lá para o ChatGPT e fala assim: olha, eu quero uma imagem do pastor André com cabelos grandes, loiros, olhos verdes e com 1,80 m. Não é que o bichinho faz? Eu coloquei uma foto minha, fiquei lindo. Você pode. Existe hoje a tecnologia, eu estava vendo, de um homem que usou a inteligência artificial com a foto de outra pessoa, com a voz de outra pessoa, e simulou ele falando, e aparecia a imagem da mulher com a voz de mulher. Perfeito isso, né? Qual é o nome? Deepfake. Hoje a tecnologia faz com que, numa conversa, você fale em português, e ele consegue perfeitamente traduzir as palavras em qualquer língua, como você estivesse falando fluentemente. Mas a questão não é essa, é a aplicação dela. O que Salomão está chamando a atenção é que nós não devemos abandonar a bondade. Hoje, meus irmãos, muitos estão abandonando a bondade porque não aguentam mais a injustiça, não aguentam mais ser ludibriados. Estava conversando ontem com um irmão que é empresário e falou: pastor, como é difícil o empresário viver corretamente nesses dias.
Eu olho para as pessoas do meu segmento, gente que faz coisa errada prosperando, e a gente que quer seguir corretamente sofre, é assim mesmo. E parece, meus irmãos, que estamos invejando esse tipo de pessoas. E a bondade, que é um fator necessário para a convivência, para o bom trato, e até mesmo para boas resoluções, estão se perdendo. Salomão está falando, não percam essas marcas na vida de vocês. Eu sempre falo que crente não precisa ser malandro. Crente não precisa ser espertão, ele precisa ter discernimento do Espírito Santo, porque o discernimento é muito maior do que ser espertão, do que ser malandro, porque ele discerne o ponto certo do que está errado ou não. A sabedoria nos traz expertises em muitas áreas, ela tem esse poder, mas para que sejamos bons diante daquilo que fazemos, e sermos corretos diante de Deus, para que o nosso Deus seja glorificado nas nossas atitudes, Salomão diz para você e para mim, através da inspiração do Espírito Santo, não perca a bondade do seu coração. Mantenha essa marca na sua vida, porque bondade é marca de gente convertida, bondade é marca de gente cheia do Espírito Santo, bondade faz parte daqueles que obedecem a palavra e aplicam em seu coração. Ele vai falar sobre outra coisa, fidelidade. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. É uma marca também de quem recebeu regeneração. Fidelidade na obediência à palavra é a marca daqueles que nasceram de novo. Interessante que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo de número 5, ele vai discorrer sobre o novo nascimento, o novo nascido, aqueles que nasceram do Espírito, justamente explicando também o que o Senhor Jesus Cristo explica a Nicodemos em João capítulo de número 3, o Evangelho de João, que não basta apenas conhecer a palavra, não basta apenas dominar a palavra com conhecimento, porque isso é necessário sim, mas se não nascer de novo, ou seja, se não confessar Jesus Cristo, se não abandonar o pecado, não tem parte nos céus. Existe um livro, John Piper, que diz, finalmente vivos, espetacular para qualquer pessoa crente ou novo convertido. E ele vai falar sobre novo nascimento. Ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, nesse diálogo, está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, eu não estou te oferecendo uma otimização do seu velho homem. Eu não estou oferecendo a você customizar o velho homem. Eu estou dizendo para você que é necessário ser uma nova criatura para entrar no céu. E quem é fiel ao Senhor, é fiel à palavra. Voltando ao texto de 1 João, capítulo de número 5. João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que para o novo nascido em Cristo, verso de número 3, vai olhar para a palavra e não vai considerar as santas escrituras um peso, um fardo, um problema a ser obedecido. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus não é pesada para aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque quem nasceu da água e do Espírito, ou seja, quem confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ao olhar as santas e poderosas Escrituras, nunca irá considerá-las um peso para ser obedecido, mas olhando para ela, meditando nela e aplicando na vida, ele vai ver que cada letra, cada vírgula, cada ponto, cada exclamação, cada uma delas, Giazé, é palavra poderosa, grandiosa, maravilhosa, que nos aponta ao Pai e o desejo de ir até Ele. Fidelidade. Em outros termos, essa palavra também no original, fidelidade, está atrelada à verdade. Não abandone a verdade. Que verdade? Verdade bíblica. Não abandone os fundamentos
dessas características cristãs: bondade e fidelidade. Bondade, porque é um fruto do Espírito, é um fruto adquirido. Não, é um fruto dado pelo Espírito Santo. É um fruto que o crente precisa ter, principalmente nesses tempos, meus irmãos, em que as notícias, as más notícias, quanto piores elas forem, melhor para a imprensa, infelizmente, porque é isso que gera fidelidade no seu ibope. Mas, para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ser bom, no sentido assim bondoso, aplicar generosidade no trato, aplicar educação no trato, aplicar o perdão quando é odiado, amar quando ninguém te quer, fruto, característica de salvo, liberto desse sistema mundano, falível, corrupto, satânico, porque o mundo jaz o maligno. Mas aqueles que até os dias de hoje praticam a bondade e fidelidade, verão o Senhor quando nos céus Ele estiver, e nos chamar, e arrebatados seremos com corpos glorificados. E aquele que é cristão, diga glória a Deus. É cristão? Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Antes de ir para a terceira coisa, olha a aplicação da fidelidade e bondade. Verso 4. Se você aplicar a bondade e a fidelidade, o que vai acontecer? Você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Olha aí a beleza. Vamos encontrar favor de Deus. Vamos encontrar compreensão diante de Deus e dos homens. Terceira característica que eu vejo aí, ou ponto nesse Provérbios, está nos versos 5 e 6. Ele vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e você encontrará, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Terceira característica que é mostrada aqui: confiança absoluta no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, quantas pessoas se relacionaram com outras confiando no discernimento do seu coração humano, e hoje choram amargamente porque fez uma escolha errada. Confiaram em si mesmos, confiaram na sua capacidade. Eu sempre falo aqui que quando casais estão iniciando o namoro, o rapaz vira um filósofo, decora todas as poesias, não é assim? O rapaz vira, meus irmãos, um gentleman, é impressionante. A moça fica: uau, esse cara é inteligente demais. Pesquisa, fala, cheio de, não é não? E a moça vira o quê? Uma lady. Fala bonito. Toma banho 3 vezes ao dia. Passa blush, rímel. Anda toda empoderada. Confiando que a sua capacidade ou o seu entendimento humano é capaz de travar, de buscar, de firmar um relacionamento. Quantos, meus irmãos, confiando no seu coração, e aqui também fala sobre intuição e capacidade de pensar, também estão entregues aos seus próprios ensinamentos,
a sua capacidade de inteligência, confiam em si mesmos, confiam no que falam, no que pensam, até que o dia, o Todo-Poderoso Deus, permite vir uma luta, uma consequência, um fator, uma situação, para provar ao homem que ele é totalmente, plenamente dependente de Deus. Eu já vi homens, ouvi os irmãos também, pessoas poderosas, ricas, abastadas, pessoas com alto índice de inteligência, de capacidade de resolver. Uma simples situação é capaz de tirá-lo do pedestal, é capaz de humilhá-lo diante da sociedade, é capaz de derrubá-lo. E isso prova que nós, seres humanos, por mais capazes que sejamos, ou instruídos, isso não nos mostra que somos capazes de vencer determinadas situações, porque existem coisas que somente Deus é quem pode resolver. Observe a vida de Salomão, um homem altamente sábio, até que, 1 Reis, capítulo de número 19, o Senhor olha para ele se envolveu com mulheres, adorando outros deuses. O Senhor olha para ele e fala: por causa disso, Salomão, eu tomarei o teu trono. Percebemos aqui nesse texto que o sábio, o homem que recebeu de Deus sabedoria, fala-nos nessa noite: confie no Senhor. Enganoso é o coração do homem, meus irmãos. Enganoso é o nosso coração. Subestimamos muitas vezes a nós mesmos e aos outros, e caímos, e vemos falhas, e nos angustiamos. E o que fazer? Salomão nos diz através da palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie naquele que sabe, que é onisciente, que conhece o que estará acontecendo daqui a 10, 15, 20 anos, porque um dos seus atributos é presciência, conhecedor do que irá acontecer. Por isso Salomão disse: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu entendimento, não confie no seu entendimento, não sejas tolos ao ponto de saber, ou de dizer: eu sei, eu faço acontecer. Não! Confie no Senhor que fez os céus e a terra, porque toda a verdadeira sabedoria emana do trono de Deus. Provérbios de número 8, um dos provérbios mais lindos, meus irmãos, que eu particularmente amo. Salomão, ele faz uma narração, ele narra como que a sabedoria fosse uma pessoa, só para você entender. Como que todo o conhecimento e saber fosse uma pessoa. E ele fala que antes da sabedoria existir, Deus já era. Antes do conhecimento do humano vir à tona, Deus já era Deus há muito tempo. E basta. Agora preste atenção. Tem muita gente querendo dar conselhos para Deus. Tem muita gente que acha que não necessita se aconselhar com Deus ou buscar nele conselhos. Tudo bem, se não quiser buscar, ok. Mas chegará um dia que você vai ter que buscá-lo. Porque você vai ver que a situação que está enfrentando, a sua capacidade é insuficiente para resolver. Por isso que no verso 6 ele vai dizer: você deve reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. A ideia de caminho aqui é no modo geral. Reconheça o Senhor quando você acordar. Reconheça o Senhor quando você levantar. Reconheça o Senhor quando você for para o trabalho. Reconheça, ou seja, tenha o entendimento que Ele é presente, que Ele é Senhor.
esse conhecimento de que quando você for tomar a decisão, consulte-o, reconheça o Senhor, busque-o, antes de você tomar algo para si, ou ter que assinar alguma coisa, ore, submeta-se a Ele, reconheça em seus caminhos, e o que Ele vai fazer? É Ele quem trará a direção, Ele que vai endireitar, é Ele quem vai trazer solução, é Ele quem vai esclarecer, é Ele quem vai direcionar. E todas as coisas, quando são direcionadas por Deus, vá bem, irá bem, tudo acontecerá segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quarta coisa que eu aprendo, e aqui partindo para o final: tema o Senhor. Versos 7 e 8, ele vai dizer, novamente ele é enfático: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal, porque isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Salomão, meus irmãos, ele chama uma coisa muito interessante aqui. Ele está falando que, dependendo da nossa decisão, dependendo do que nós vamos fazer ou pensar, isso pode influenciar drasticamente na nossa saúde física. Como os irmãos bem sabem, existem doenças que são psicossomáticas, que afetam profundamente o nosso corpo, afetam os nossos ossos. Os irmãos sabem que o grande problema da doença, apesar que ela é um problema sério, mas os irmãos há de convir que, quando a minha mente ela está abalada, a imunidade do meu corpo abaixa. Quando eu estou muito preocupado, extremamente angustiado, isso vai afetar os meus ossos, afeta os meus órgãos. E a questão que Salomão está dizendo é: se você não confia no Senhor, melhor dizendo, se você confia no Senhor, se você reconhece e não ser sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não tomar decisões por si mesmos, você vai gerar para o seu corpo físico, para os seus órgãos, benefícios. Provérbios nos fala, Salomão diz também, que qual é o bom remédio para a nossa alma, para a nossa vida? Coração alegre. Quando a pessoa está alegre, meus irmãos, é diferente, ela decide melhor, trata melhor as pessoas. Não é assim, eu não sei quem costuma acordar mal-humorado, não sei se é o marido ou se é a esposa, mas os irmãos sabem, como é ruim você acordar ou mal-humorado ou com alguém mal-humorado. Mal começa o dia, já levanta fazendo barulho, batendo as portas, chega em casa, parece que vai derrubar a porta. Meus irmãos, isso é perturbador demais. Isso afeta. Uma noite mal dormida afeta a nossa vida após a dormida. Quando eu não estou bem, eu trato mal pessoas. Quando nós não estamos bem, as nossas decisões não serão exatas, elas não serão sábias. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: olha, não queira ser sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, afaste-se do mal, abandone o que é mal, abandone aquilo que é corrupto, abandone aquilo que não faz bem, abandone aquilo que não agrada o Senhor. Isso te fará bem, te dará saúde, vai rejuvenescer o seu rosto, minha irmã, sem precisar gastar com cirurgia plástica. Aleluia! Você, meu irmão, terá saúde, vai trabalhar melhor e produzir mais. Você conseguirá resolver problemas com mais rapidez e serão soluções exatas. Isso tudo porque quando nós tememos ao Senhor, e a Bíblia nos fala em Provérbios 1,
Qual é o princípio de receber a sabedoria, o conhecimento de Deus? Temendo a Deus, obedecendo a Deus, reconhecendo em todos os caminhos, entendendo que sem Ele nada podemos fazer, porque Ele é o tudo em nossa vida. E eu aqui termino essa reflexão em Provérbios 3, aplicando algumas coisas para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Primeiro, podemos aplicar através desse texto que devemos obedecer a palavra do Senhor. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, guarde no seu coração os mandamentos. Podemos aprender a aplicar que devemos cultivar o hábito, o bom hábito de ler, meditar e aplicar a palavra do Senhor, de entender que obedecer a palavra do Senhor e aplicar no nosso coração vai gerar anos de vida, 30, 40, 60, 95 anos, aleluia! E numa vida na presença do Senhor, né, não, irmã Inacema? Cantando no coral, dando glória a Deus, lendo a palavra, sendo longínquo, mas uma vida de paz, mesmo mediante a tantas e tantas coisas que são adversas à paz, mas nós teremos paz, porque a palavra do Senhor está aplicada em nosso coração, e a obediência a ela trará graça sobre nós. Você pode dar uma glória a Deus? Segunda aplicação que podemos aprender, diante do amor e fidelidade, é que como crentes em Cristo Jesus, sabemos que os frutos do Espírito são favoráveis a nós. É característica de quem ama o Senhor e é fiel ao Senhor. Aqui, meus irmãos, Salomão pode nos trazer ensinamento. Busquemos os frutos do Espírito. Muitas vezes buscamos poder, milagre, manifestação da graça, glória ao Senhor. Mas nesses últimos dias estamos carecendo dos frutos do Espírito: mansidão, longanimidade, amor. Carecemos, meus irmãos, porque os dias são maus. Mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aonde estão, dão glória a Deus. Busquemos o fruto do Espírito Santo, porque gerará em nosso coração o amor ao Senhor, fidelidade ao Senhor, e devemos amarrar ao nosso pescoço, gravar na tábua do nosso coração, para encontrar diante de Deus e dos homens compreensão. Terceira aplicação, Salomão nos traz aqui que devemos aplicar sempre a nossa mente ao nosso coração, dizendo: olha, mente, coração, inteligência, capacidade de pensar, de raciocinar, desejos, emoções, confiem no Senhor. Ele sabe melhor do que nós como estamos. Davi escreveu no Salmo 139, que ainda que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe o que vamos falar. Ele conhece o nosso âmago, Salmo 139, porque antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia, e Ele sabia qual era a forma que estamos diante da barriga da nossa mãe no tempo de gravidez. Confie no Senhor. Salmo 37 fala: confie no Senhor, entregue-se a Ele. Quantas palavras nós ouvimos sobre confiança ao Senhor, no Senhor. Meu irmão, vá descansar em paz, faça como o salmista Davi: em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O que é isso, meus irmãos? Confiança em Deus. Senhor, o meu filho, o meu esposo, o meu marido está nessa situação. Confie no Senhor, porque Ele é quem é poderoso para mudar toda a história. Diga glória a Deus. E quando você se coloca de pé, pode se colocar de pé. Quarta aplicação nesse texto sábio de Salomão: tema ao Senhor. Ele vai dizer:
Reconheça o Senhor em seus caminhos. Não queira ser sábio em si mesmo, nos seus olhos. Porque os nossos olhos humanos estão corrompidos, são corruptos. Mas Ele vai dizer: temam o Senhor. Temam o Senhor. Isso fará com que o seu corpo, com que a sua alma, fará com que o seu coração e mente receba o refrigério divino. Confiar no Senhor afeta, temer ao Senhor afeta os nossos ossos, literalmente dizendo, afeta os nossos órgãos, literalmente falando. Confiar no Senhor e temer ao Senhor afeta profundamente a nossa alma. Porque está abatido, ó minha alma, porque se entristece, ó alma. Ana ora ao Senhor e diz: Tu és o meu Senhor. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e essa palavra vale para nós: eu estou com vocês todos os dias. Confia no Senhor a sua vida, e tenha saúde nos seus ossos, nos seus nervos, no seu corpo, na sua alma, no seu coração. Tenha saúde emocional, intelectual. Tenha saúde, meu irmão. Para isso, tema o Senhor. Pai, nós te louvamos e somos gratos, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és esse Senhor que cuida de nós. Quantas vezes o Senhor tem cuidado de nós e nós nem percebemos. Quantas vezes o Senhor tem agido ao nosso favor e nós, Senhor, nem podemos discernir. Mas nessa noite eu peço a Tua bênção sobre os Teus filhos, que eles recebam refrigério em sua alma, e entendo como Tu és maravilhoso e importante para a nossa vida. Peço, Senhor, que essa semana, ó Pai, instrua-os, ó Deus, no que irão decidir, no que irão pensar, no que irão planejar. Porque muitas vezes, ó Deus, achamos que aquilo que estamos fazendo, ou a decisão que vamos tomar, são as melhores. A Tua palavra diz que, ó Deus, os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode traçar o seu caminho, mas muitas vezes são caminhos de morte. Mas o Senhor que é poderoso, que é o Senhor das épocas, é o Senhor dos céus, da terra, é o Senhor do inferno, é o Senhor de todos os anjos, é o Senhor dos homens, é o Senhor da criação, é o Senhor sobre todos. Nos instrua, Pai, para que vivamos esses últimos dias aqui na terra, confiando e aguardando, ó Senhor, nos buscar para aquele tão maravilhoso e glorioso dia. É assim que nós oramos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces, perfeitas, profundas, calmas, mansas bondades do Senhor, Teu Espírito Santo que nos consola, esteja conosco todos os dias, não somente hoje, mas para todo sempre. Vamos cantar o amém.